Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, usando a sua máscara, usando álcool em gel, não tomando álcool em gel, né? E tomando a vacina. Se já chegou a sua vez, vá se vacinar, tá? O tema de hoje, eu adianto para vocês que é muito especial e a gente tem um convidado que está aqui pela segunda vez. Já vamos revelar quem é. E antes do nosso convidado, é claro que eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por esse convite e por não se esquecer de mim, né? Nunca. Me convidar para estar aqui com os nossos queridos e queridas ouvintes, que eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Se você está dirigindo, cuidados básicos, cinto de segurança, calma, vai com calma. A gasolina tá cara, direção econômica, direção de segurança, vai com calma. Se você está em casa limpando, fazendo aquela faxina, agradecemos imensamente a sua audiência aqui, que é o nosso Educação Financeira para a Vida. É isso aí, Augusto. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é comemorado aqui na Igreja do Brasil no mês de setembro, que é o mês da Bíblia. Então a Igreja Católica celebra ou dedica este mês às Sagradas Escrituras. E por isso hoje nós vamos falar um pouquinho do tema de finanças, de dinheiro nessas Sagradas Escrituras. Quem nunca ouviu frases, né, ou até preceitos financeiros que têm a ver com dizeres bíblicos? Tem vários preceitos bíblicos, né, que estão ligados com o mundo das finanças. E nós vamos trazer aqui, então, um especialista, um grande amigo, um professor, para nos ajudar a esclarecer algumas questões entre Sagradas Escrituras e finanças, para a gente mergulhar no universo bíblico e sanar algumas curiosidades e para que a gente possa iluminar a nossa vida, o nosso cotidiano e viver de uma maneira melhor, mais saudável, nosso relacionamento com as finanças. Exatamente, né? Sem aquelas interpretações rápidas e rasas. Hoje nós vamos mergulhar ali em um trechinho das Escrituras que já vamos contar para vocês. E antes disso, Augusto, pode chamar o nosso convidado. Bem, é ele, já esteve aqui conosco, o nosso amigo, professor, padre, doutor Boris Agostinho Neff Ulloa. Eu não sei se falei certo os últimos nomes. Ele é chileno, foi criado ali no ABC Paulista, no qual tenho um grande carinho, foi meu professor. Seja bem-vindo, professor Boris. Boa noite Augusto, boa noite Ana Carolina, boa noite aos ouvintes que estão com vocês de manhã, tarde, noite, madrugada nesse podcast. Sempre é tempo, né? Todo tempo é tempo. E, então, obrigado, é uma alegria estar com vocês de novo pela segunda vez e também dentro desse tempo tão importante para nós cristãos e, de modo particular, para nós católicos, nessa perspectiva do mês da Bíblia, que, aliás, este ano é ainda mais especial porque são 50 anos, né, do mês da Bíblia na Igreja do Brasil. Exatamente, já antecipou, seria essa a minha primeira pergunta. Mas sabe, interessante, Boris, você destacar isso, nessa coisa do bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada. O podcast tem esse poder, né, de acessibilidade, de furar bolha. Quando você esteve conosco, acho que foi no episódio 19, se eu não me engano. Inclusive, fica a dica para os ouvintes, tem um episódio especial interpretando textos bíblicos. A gente fala bastante sobre o Evangelho segundo Lucas. Vai lá, corre lá e escuta. E de lá para cá, professor, nós alcançamos 10 mil reproduções, 10 mil streamings. E estamos em 34 países diferentes. Então, por isso que essa dimensão cosmopolita de levar em consideração os horários, as regiões. Sim, e o mais curioso também é que a gente não sabia quando a gente criou esse bordão, né? Mas os nossos programas, eles estão tocando em rádios, né? E eles tocam em madrugadas. Madrugada franciscana. Então deu muito certo, professor. Foi uma coisa muito bacana, viu? Bom, e se tem muita gente de outros países, até o fuso horário, às vezes, né? O horário
né? Acaba ficando mais diversificado ainda, né? Porque quando a gente está dormindo aqui, em outros países, o pessoal está acordando. Inclusive, fica a menção aqui direta ao senhor professor Boris, que depois do seu episódio, os nossos ouvintes no Chile cresceu muito, e também em outros países da América Latina. Se você que está nos ouvindo aí, divulgue esse podcast, compartilhe, porque vale a pena espalhar a palavra. E aí já fica essa primeira pergunta. 50 anos do mês da Bíblia aqui no Brasil. Qual é a importância de celebrar esse grande feito, né, da igreja aqui no Brasil, das Sagradas Escrituras chegando até o povo? Na verdade, o mês da Bíblia na Igreja do Brasil, ele começou na Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Como uma iniciativa arquidiocesana. Depois se espalhou pelo Regional Leste, na época acho que era Leste, né? Regional Leste da CNBB, que eram as dioceses de Minas Gerais e do Espírito Santo. E depois ele foi ampliado, assumido pela CNBB e se espalhou por todo o Brasil, para todos os regionais, para todo o episcopado, para todas as igrejas particulares, né? E o surgimento do mês da Bíblia ele é muito interessante na Igreja do Brasil, porque houve uma grande, né, preocupação do episcopado brasileiro no final da década de 60, início da década de 70, de colocar em prática as decisões, os documentos emanados do Concílio Vaticano II, né? Concílio Ecumênico Vaticano II, que concluiu em 65, né? Depois, em 68, teve a Conferência do CELAM, em Medellín, que foi a atualização e a acolhida dos documentos conciliares do Concílio Vaticano II na Igreja da América Latina, e os bispos brasileiros e os agentes pastoral, né, na Igreja do Brasil levaram isso muito a sério, né? A Igreja do Brasil implantou muito rapidamente o espírito do concílio. E uma das perspectivas do concílio era o retorno às origens, né? O retorno a tudo aquilo que era o mais fundamento, né, na fé cristã e na vivência eclesial, né? E aí, obviamente, que retornar às fontes significa retornar à palavra. E mais do que simplesmente fazer referência à palavra, mas a grande preocupação era fazer com que a palavra, a Bíblia, chegasse na mão do povo. Então, na década de 70, no Brasil, se fizeram grandes campanhas para a tradução da Bíblia em língua portuguesa, mas com diversas linguagens, né, para a juventude, para as famílias, né, para os agentes pastoral. Então, isso foi um grande movimento bíblico, né? O mês da Bíblia, que decide um texto da Bíblia, um livro da Bíblia, para difundir primeiro aquele conteúdo daquele livro, né? E também de enriquecer a pastoral da igreja a partir do ensinamento da palavra, não é simplesmente uma questão de estudo de um livro, mas é o grande empenho de que o povo tivesse a Bíblia na mão, né? E que foi na década de 70 surgiram, onde mais se espalharam os círculos bíblicos no Brasil, né? Juntamente com as comunidades eclesiais de base, isso surgiu junto, né? Os círculos bíblicos geraram as comunidades eclesiais de base, e o mês da Bíblia, que começou em 1971, ele foi um grande propulsor dessa experiência pastoral, né? Principalmente nas periferias das grandes cidades, nas dioceses mais distantes dos grandes centros, né? Então, são 50 anos que devem ser muito bem celebrados. Aliás, saíram vários livros este ano, né, nas livrarias, justamente para marcar esta celebração dos 50 anos do mês da Bíblia. Eu assisti uma live com a irmã Zuleika, que ela é paulina. Interessante, né? Os paulinos tiveram uma importância muito grande em todo esse processo. E justamente ela falando de uma das primeiras exposições lá em BH, numa rodoviária, e me chamou a atenção o slogan que eles usaram em 1971, Bíblia, o livro que você pensa que leu. Então, é interessante
dizer isso porque muitas vezes a gente começou aqui falando de preceitos, né, financeiros, que as pessoas tiram, às vezes, da Bíblia, levam ao pé da letra. Todo mundo acha que já sabe de tudo. Eu já sei, já li a Bíblia, eu já escutei. Então, eu achei interessante esse slogan, Bíblia, o livro que você pensa que leu. E esse convite, né, da Igreja do Brasil e de agentes pastorais, vamos ter contato, vamos demorar um pouco mais, ler, saborear a palavra, né? Aí o grande desafio, na verdade, na minha opinião, eu me criei, né, na década de 70, 80, né, justamente em meio a esse grande despertar e difusão da palavra na mão do povo, né? Eu sou dessa geração, né? Como adolescente, como jovem, né? Agora, a grande questão, eu acho que a gente tem que relembrar aquilo que, naquele diálogo de Jesus, no Evangelho, quando ele pergunta, né? Mas o que está escrito? Né? Quando ele pergunta assim, quando o rapaz pergunta para Jesus, né? Mas quem é meu próximo? Né? Jesus diz, bom, mas o que está escrito? Né? Qual é o maior dos mandamentos? Né? Tá bom. Então, uma coisa é conhecer o que está escrito. Só que depois Jesus faz uma segunda pergunta. Como lês? Porque quando a gente tem contato com a palavra de Deus, é óbvio que conhecer é necessário. Conhecer o texto. Mas Jesus não para aí. Jesus diz, o que está escrito? E depois ele pergunta, e como você lê isso? Então, na minha opinião, a grande jogada é oferecer às pessoas a possibilidade de interpretar a Escritura, porque não basta ler, senão você vira um fundamentalista de marca maior, né? Você simplesmente repete versículos. Aliás, tem gente que adora vomitar versículo bíblico na cabeça dos outros, né? Parece que tá com uma metralhadora na boca, né? Cada vez que abre a boca é um versículo que sai. Aí depois você pergunta, né? Aí você pergunta pra pessoa assim, mas o que significa isso? Ela não sabe. Sim. E justamente é isso, né, professor, que a gente está procurando fazer aqui hoje, né, no podcast de hoje, parar para refletir, interpretar um trecho, né, das escrituras, que tem a ver com os preceitos, que é exatamente isso que a gente está falando. Às vezes as pessoas têm algumas ideias com relação a várias coisas, até questões assim morais e outras, e aí ela se faz posse de um versículo ou de, enfim, trechos mais longos, mais que um versículo, e aí começa a utilizar esses textos sem mesmo entender o que ele significa, né? Então, por isso que a gente pensou em fazer esse podcast de hoje. E antecipando para os nossos ouvintes, a perícope escolhida, que é assim que a gente chama um trecho bíblico, foi Marcos 12, de 13 a 17. Então, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 12, e os versículos de 13 a 17. Olha só que interessante, os nossos ouvintes, fiquem conosco, vamos mergulhar nesse trecho, olha quantas riquezas nós podemos aprender. E por que a gente escolheu esse trecho, né? Vamos falar para os nossos ouvintes primeiro. A gente, quem já não, né, escutou a seguinte frase: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Isso é usado até como preceito financeiro na nossa vida. Eu quero que vocês comentem depois se vocês usam como preceito e se já ouviram alguém falar. E aí a gente separou esse trecho para comentar hoje, né, junto com o professor Boris. E a partir dessa frase que você disse, Ana, dos preceitos, diversas conclusões apressadas podem surgir. Com certeza. Por isso a gente vai com calma ler e depois buscando uma interpretação a partir do sentido do Evangelho. Então, Deus não gosta de dinheiro, então? Ou todo dinheiro deve ser dado a César? Ou é uma briga de poder entre Deus e César, uma porcentagem para um, uma porcentagem para outro? Então vamos com calma. Isso, e antes da gente começar, então, eu vou fazer essa leitura desse trechinho para vocês, tá, gente? Então vamos acompanhar lá. E enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos para apanhá-lo por uma palavra. Tendo chegado, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e não dás preferência a ninguém,
pois não olhas para a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É permitido pagar tributo a César ou não? Pagamos ou não pagamos? Ele, conhecendo a hipocrisia deles, disse-lhes: Por que me colocais à prova? Trazei-me um denário para que eu veja. Eles o trouxeram. E disse-lhes: De quem é essa imagem e inscrição? Eles disseram-lhe: De César. Jesus lhes disse: O que é de César, devolvei a César, e o que é de Deus, a Deus. E admiravam-se dele. Esse foi o trecho que a gente escolheu então, né? Que explica ali a historinha do dar a Deus o que é de Deus e de César o que é de César. Né? E aí vem a pergunta, né, professor? Né, o que esse texto pode nos impactar? Não apenas ler, como você disse, mas interpretar. Como ler? Como interpretar essa perícope? Bom, primeiro é sempre importante. Bom, primeiro, parabéns pela escolha do texto, que é um texto riquíssimo e realmente para o tema, né, do próprio da educação financeira é importantíssimo compreender. Então, é uma excelente escolha. Depois, esse seria o primeiro ponto. Depois a questão assim, a gente tem que situar o texto que a gente leu dentro do conjunto do Evangelho segundo Marcos, né? E esse texto está dentro do capítulo 12 e aparecem esses personagens fariseus e herodianos, que não é a primeira vez que eles aparecem no Evangelho segundo Marcos, né? Aliás, os fariseus e herodianos aparecem a primeira vez no Evangelho marcano no capítulo 3, versículo 6, onde o evangelista Marcos diz explicitamente para todo mundo que está lendo o texto de que os fariseus e os herodianos já estão de comum acordo para fazer Jesus perecer. Então, no capítulo 3, o evangelista Marcos já disse que estes dois grupos estão já determinados e decididos a acabar com Jesus. Sim. Né? Então, eles são, na verdade, opositores do ensinamento de Jesus. E eles querem eliminá-lo. Por quê? Porque o ensinamento de Jesus os incomoda. Porque o ensinamento de Jesus os coloca em xeque. Jesus denunciava muitas das práticas que esses grupos viviam e que Jesus afirma que isso não é agradável a Deus. Então, só que estes grupos, em vez de se abrirem o coração para acolher o ensinamento de Jesus, eles decidem matá-lo, fazê-lo perecer. E isso já no capítulo 3, versículo 6. Então, nós estamos no 12. Então, a tensão ela foi crescendo. Quando chega no 12, né, a coisa já está... Né? Então, é interessante, porque eles chegam e o evangelista diz, né, que eles vão lá para colocar Jesus à prova, para apanhá-lo em alguma palavra. E depois o próprio Jesus diz, mas por que vocês querem me colocar à prova? O que eu fiz para vocês? Por que eu incomodo tanto vocês? No fundo é isso que Jesus está perguntando, né? Quer dizer, eu incomodo tanto vocês por quê? E depois a hipocrisia deles, né? Porque essa coisa de que mestre, nós sabemos que Jesus ensina a verdade, né? Quer dizer, se Jesus ensina a verdade, por que eles querem matar? É uma bajulação, né? É uma bajulação, né? Perdão da expressão, né? São as piores pessoas, né? Pessoas que adulam, bajulam e adoram ser bajuladas, essas pessoas são perigosíssimas, né? Porque isso é um desvio de caráter, né? E para sanar esse desvio de caráter precisa de muita conversão, né? Bom, então Jesus, é interessante que o evangelista diz, Jesus conhecia a hipocrisia deles. Claro, eles não acreditam que Jesus é mestre, eles não acreditam que Jesus ensina a verdade, porque se eles tivessem convicção disso, eles seguiriam Jesus e não tentariam matá-lo. Então, ali é toda uma hipocrisia. E o próprio evangelista diz. Agora, por outro lado, o evangelista está dizendo que Jesus ensina o caminho da verdade. Que Jesus é o mestre da verdade. Por que Jesus incomoda tanto? Hoje, no nosso Brasil, né, no contexto social, econômico, político que a gente vive, e mesmo na igreja, às vezes, porque Jesus ensina a verdade. E quem se rege pela mentira não gosta de Jesus. Essa é a primeira coisa. Como a gente vive no mundo da fantasia, né? Porque hoje as pessoas o que mais fazem é mentir, né?
Aliás, as pessoas mentem para elas mesmas, né? Porque é difícil também enfrentar a própria verdade. Às vezes é mais fácil viver numa ilusão. Então, quando o evangelista diz que Jesus é o mestre da verdade, isso já é um chamado à conversão para a gente, né? Nós somos pela verdade? Ou a gente vive na mentira? Ou a gente adora uma mentira? Ou a gente se usa da mentira para ter privilégios? Se usa da mentira para prejudicar a vida do próximo? Então, essa questão verdade e mentira, e hoje é uma tragédia, né? Porque a gente vê, é o funcionário que mente com o patrão, é o patrão que mente com o funcionário, é a mulher que mente com o marido que mente com a mulher, é o filho que mente com o pai que mente com o filho, é o padre que mente, é o pastor que mente, é os leigos que mentem, é um horror, né? A gente vive no mundo da mentira. Tanto é que quando a gente ouve alguém falando a verdade, a gente acha estranho, né? Se assusta. Se assusta, né? Porque diz que é louco, né? A gente chama, quando uma pessoa é muito verdadeira, ela nos espanta. Chama de louco, né? Nos assusta, né? Porque a verdade, né, a gente não quer enxergar a verdade. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Agora, depois a questão da moeda, que justamente, né, o tributo, né? Bom, o que é o tributo a César? O tributo a César era um imposto que o império cobrava sobre os povos dominados. Então, aquele tributo ia para a capital do império. Então, o povo pagava tributo, imposto, mas não tinha benefícios, porque isso aí acaba indo para a capital do império. Sim. O imposto é de César, né? Então, e aí justamente é a grande problema social que tinha no tempo de Jesus, porque havia judeus que eram que serviam o império, né? E que favoreciam a opressão do império. Então, Jesus é colocado ali em xeque porque, bom, se ele falar que é para pagar um imposto, é porque ele é contra o povo. Ele é mais um vendido, né? Se ele disser que não, a gente entrega ele para as autoridades romanas e diz que ele é um revolucionário, que ele é né? Que ele é um agitador, um rebelde, um agitador social. Então, Jesus não tinha saída, né? O que ele falasse ia ser usado contra ele, né? Então, a sabedoria de Jesus também como mestre é maravilhosa nesse texto, né? Bom, primeiro Jesus pergunta por que vocês me colocam à prova, mas traga uma moeda para mim, então, para que eu veja, né? Bom, Jesus não conhecia essa moeda, né? Muito engraçado essa parte. É interessante, né? Porque você, me tragam aqui o negócio para eu ver, mas todo mundo que era da... né? É como alguém falar que hoje me traz a nota para eu ver como que é o real. Bom, mas a gente está com o real sempre para lá e para cá, né? Então, claro que Jesus conhecia o denário. Bom, trouxeram. Aí Jesus faz a pergunta, né? Bom, mas essa imagem, essa inscrição, de quem é? Então, é muito interessante. De quem é essa imagem, de quem é essa inscrição? E os próprios opositores de Jesus estão fazendo armadilha, dizem para ele, mas é de César. E aí, então, vem a sentença sapiencial de Jesus, porque essa é uma sentença sapiencial, né? Profético sapiencial. Isso que significa profético, anuncia e denuncia ao mesmo tempo uma prática em vista da aliança, da comunhão com Deus, e é sapiencial por quê? Porque ela dá um sentido de vida, né? Tudo que é profético se relaciona com a aliança, né? E com a fidelidade à aliança e a denúncia do pecado. E tudo que é sapiencial se refere a dar sentido e sabor à existência. Então é interessante, porque como dar sabor à vida, essa resposta de Jesus? A imagem e a inscrição é de quem? Os opositores é de César, tá bom. Então vocês vão devolver a César o que é de César. E o que é de Deus, a Deus. Então, aí é que está o segredo do ensinamento do evangelista, né? E da frase de Jesus. Porque tudo bem, devolve para César, porque ali tem a imagem dele, né? A inscrição dele. Então pertence a ele. Só que dai a Deus o que é de Deus. E termina assim, abruptamente. E quem lê o texto parece que está faltando algo, né? Sim. Né?
O evangelista deixa uma pergunta. Tá bom. Então, aquela moeda tem inscrição de César, se dá a César. Bom, e a Deus, o que é de Deus? A pergunta óbvia que você vai ter que fazer na hora que você termina de ler o texto. Bom, e o que é de Deus que tem que voltar para Deus? Fica em aberto, né? O texto não diz. Só que quem conhece a Escritura sabe que é o paralelismo que está aí. Um paralelismo omitido, mas está. Bom, essa moeda, de quem é a inscrição? De César. E depois, onde está a imagem e a inscrição de Deus? Onde? Em que lugar encontra-se a imagem de Deus? A inscrição de Deus? Para que volte a Deus. Porque se tem a imagem de Deus, pertence a Deus, e a Deus deve retornar. E a resposta todo mundo sabe. Quem lê a Escritura sabe. A imagem de Deus está impressa, está inscrita na vida humana. Todo homem e toda mulher, criado em imagem e semelhança de Deus, é a estampa de Deus. Revela o seu Criador. Manifesta a glória do Criador. Então, a vida humana que tem a inscrição de Deus, o ser humano que é a imagem do Deus vivo, deve voltar para Deus. Tudo que diz respeito à vida humana pertence a Deus. E aí cai por terra aquela interpretação, né, de pessoas que são bastante ignorantes e gostam de afirmar que usam esse texto para dizer assim, o que é da fé, aquela fé individualista, intimista, o que é da fé você relaciona com Deus. Todas as outras coisas não se misturam com a fé. Então, política não se mistura com fé, economia não se mistura com fé, administração não se mistura com fé. Isso é uma alienação, além de ser um ensinamento torpe, porque isso a Escritura nunca diz. É uma manipulação da palavra, é uma ideologização da palavra. É fazer as pessoas ficarem alienadas. É uma fé que não transforma absolutamente nada na vida das pessoas e nem na sociedade. E a Escritura não ensina isso. Inclusive, fazendo um parênteses aqui, só para botar um temperinho no que você disse, é o que diziam os militares no período da ditadura civil-militar aqui no Brasil. A igreja tem que ficar na sacristia, né? Justamente, e o pior é que não eram só os militares, né? Depois dos outros presidentes, toda vez que a igreja fala alguma coisa na dimensão social, o pessoal manda a igreja para a sacristia. Sim. Né? Mas enquanto a igreja está falando de anjo que sobe e que desce, aí não incomoda ninguém, né? Então aí pode ficar falando com as paredes. Sim. Então, isso é gravíssimo, né? E aqui no Brasil nós estamos vivendo isso, porque hoje há uma instrumentalização do cristianismo, né? E há uma manipulação da palavra, né? por parte das autoridades. Isso é gravíssimo, né? Mas justamente essa distorção da palavra, de separar, né? O que é da fé e o resto da vida não tem nada a ver com a fé. Aliás, todos os documentos da igreja, principalmente na área da doutrina da igreja, mas todas as encíclicas do Papa, ao longo, principalmente, né, depois do Concílio Vaticano II, mas antes também, afirmam que é impossível separar a fé da vida. A fé, ela tem que se transformar em vida concreta, senão ela não é fé cristã. Então aí vem, né, quer dizer, como a fé, como a nossa relação com Deus tem influência sobre a nossa forma de administrar nossos bens. Sim. De administrar nosso dinheiro, de usar dos bens para o bem comum. Né? Quem administra bem pensa no bem comum, não pensa só em si mesmo. Com certeza. Com certeza. E aí a gente cai nisso, né, na questão das finanças, da educação financeira, que a gente não tem como separar o dinheiro das outras dimensões da nossa vida, porque ele tem que ser um instrumento que nos traz uma vida plena, uma vida boa, uma vida com bem-estar e também nos possibilita o serviço à vida do próximo. Então, ele tem que ser utilizado para gerar a vida, né? Como chamou aqui o evangelista, né? O que é de Deus, a vida humana, ou seja, o que leva à vida e o que leva a servir a vida, usar, então, todas as coisas que a gente tem a esse serviço, não ao contrário, né? E não para gerar morte, para gerar uma alienação,
para achar que cada coisa está no seu quadrado e nada se mistura, e não é bem isso, né? A intenção do texto. Inclusive, professor, para esse grupinho dos herodianos, que eram partidários ali de Herodes Antipas, que detinham o poder político na Galileia, era bom para o povo ali judeu ficar na sinagoga ou ficar na sacristia, não se meter, né, nos assuntos da sociedade da época. E para os fariseus, que tinham conhecimento das Sagradas Escrituras hebraicas, então, para esses dois grupos que detinham o poder religioso e político, é uma questão de não dar acesso, não dar conhecimento ao povo. Então é interessante como que esses grupos que detêm o poder, que esfola o povo através de exploração, opressão, domínio, que era o modelo de governo do Império Romano, é interessante como que isso, é claro, gerava revoltas, gerava violência. Para eles era bom manter o status quo, né? Era bom manter como tudo está. Bom, para quem promove a injustiça e a morte, convém uma religião alienante. Porque é uma religião que não contesta a injustiça. Então, é interessante que a gente tem que perceber que os opressores adoram a religião. Eles gostam de religião. Mas de uma religião subserviente, né, de preferência que segue o povo. Essa religião, os opressores, os que promovem a injustiça, a morte, os que promovem as desigualdades, os que promovem a violência, eles querem uma igreja e uma religião alienante. Agora, no momento em que Jesus diz, dai a Deus o que é de Deus, bom, então toda a vida humana pertence a Deus. Então, tudo aquilo que diz respeito à proteção, ao cuidado e ao sustento da vida humana, o ser, homem, mulher, e as suas relações com o semelhante, com o ambiente, com a criação, tem que estar ordenado segundo o princípio divino. E Deus quer a salvação de todos, Deus quer a vida de todos, Deus quer a dignidade de todos. Nenhum ser humano foi criado para ser escravo. Nenhum ser humano foi criado para ser humilhado, para ser abusado, para ser explorado. Isso aí é parte do pecado humano. Nós é que construímos uma sociedade onde se explora, onde se mata, onde se despreza, onde se humilha, né? Onde se agride. Mas o projeto de Deus é o projeto da misericórdia, da fraternidade, da igualdade, né? De que os bens estejam a serviço da vida e do bem comum, né? A Sagrada Escritura também, e a própria doutrina social da Igreja, afirma que nós temos direito de ter bens, né? Existe o bendito princípio, né, da destinação universal dos bens, que tudo que está no planeta pertence a todos, só que a Igreja afirma o direito à propriedade privada. A doutrina social da Igreja defende o direito à propriedade privada. Só que o Papa João Paulo II afirma o seguinte, né, em uma das suas encíclicas sociais: sobre toda a propriedade privada recai uma hipoteca social. Isso foi o João Paulo II que falou. Então, às vezes as pessoas veneram o Papa João Paulo II, mas na hora que vão pegar os ensinamentos dele, ele diz, bom, sobre toda a propriedade privada recai uma hipoteca social. Isso significa o quê? Que nenhum bem, por mais particular que seja, ele não pode ser compreendido na perspectiva isolada de ser usufruído e de benefício exclusivamente de uma pessoa ou de uma família. Né? Porque os bens e as riquezas e o fruto do trabalho humano, ele tem que ser compartilhado para o benefício de todos. Tem que chegar a todos, né? Até os nossos ouvintes conhecem bastante, né? Esse princípio a gente sempre fala aqui no Sim, doutrina social da Igreja. E é interessante, né, professor, como que esse ar de suspense que o evangelista, né, que a obra marcana deixa, e algum artifício que os evangelistas deixam para o leitor se questionar, né? Para a comunidade de fé, falar, opa, peraí, a quem servem as coisas criadas, né? Servem à pessoa humana, a dignidade do homem e das mulheres, a solidariedade, a generosidade, e aqui no caso,
é interessante notar como o imposto, nós pagamos impostos, né, aqui no Brasil. O imposto gera vida ou o imposto só esfola os pobres? A economia, a política, a serviço da vida. O que nós vemos aqui, né, desemprego, violência, inflação e tantos outros problemas sociais que estão aí intimamente relacionados aos políticos e econômicos, nos mostram exatamente isso, né? E pensando mais precisamente na vida financeira ou na educação financeira, mais microeconomicamente falando, né? A gente tem que se perguntar qual a função do dinheiro na nossa vida, né? Ele está compreendendo todos os aspectos de maneira integral? Ele está nos ajudando a ter uma vida de mais qualidade ou ele está denegrindo a nossa vida? Muitas pessoas estão em situação de endividamento por motivos que não são necessários. Não precisaria estar nessa situação. Então, às vezes a pessoa consome alguma coisa, está endividada e aquele bem que ela comprou não lhe trouxe mais qualidade de vida, ou seja, não lhe trouxe mais vida. Então, o dinheiro não foi usado para promover mais vida. E, pelo contrário, pode gerar outros problemas, como a gente já vem falando em outros podcasts. Então, tudo isso a gente tem que se questionar. Macroeconomicamente falando, as políticas públicas, os impostos e na nossa vida pessoal. Como nós estamos usando os recursos que nós temos, que nós ganhamos de Deus. Então, os recursos ambientais, como nós falamos na semana passada, e o dinheiro que vem do nosso trabalho, como nós estamos usando? Estamos gerando mais vida na nossa vida, para a nossa família, para as pessoas, para as comunidades, ou não? E isso é dar a Deus o que é de Deus. Acredito, professor, o senhor pode complementar. Dar a Deus o que é de Deus é dar ao povo direito à saúde, saneamento básico, educação, renda, emprego. Tudo. O que a pessoa necessita para sobreviver. Para viver bem, né? É justamente promover um trabalho digno, né? Porque, no fundo, muitos males na nossa sociedade seriam ou eliminados ou diminuídos, né? Na melhor das hipóteses, seriam diminuídos se houvesse trabalho digno. Porque as pessoas, né, o trabalho, quando é digno, primeiro a pessoa se realiza como ser humano, né? Sim. Porque o trabalhador participa também daquilo que é a criação, no sentido de gerar benefícios para o gênero humano, né, para a sociedade, né? Então, mas muitas vezes o trabalho não acaba sendo uma fonte de alegria, porque além de ser uma exploração ou uma humilhação, como chama, não é o suficiente para oferecer a possibilidade de uma vida digna, né? Não estamos aqui das pessoas serem todas milionárias, mas que as pessoas tenham os recursos para viver com sobriedade, com Sim. direitos, né, fundamentais, né? Então esse é o grande problema, que a vida ela é ameaçada já nesse princípio de que o trabalho não é digno e não é remunerado de forma digna. Então, o que essa pessoa vai oferecer a Deus? Uma vida miserável. E a miséria é um atentado contra Deus. Porque é interessante, a Bíblia fala, né, de viver a pobreza evangélica, a sobriedade diante dos bens. Isso é uma coisa, né? Mas outra coisa é ser miserável. Exatamente. Não ter os recursos mínimos para poder viver com dignidade. E, infelizmente, no nosso país, a miséria está aumentando. Como disse o Papa Francisco para nós, jovens, na mensagem, o ano passado, no encontro Economia de Francisco, ele citando Bento XVI, ele disse, por exemplo, o problema da fome. Não falta recursos materiais, o que falta é, de fato, a distribuição, é a generosidade, a boa vontade de repartir. Então, um problema estrutural. Um problema econômico, né? Falta vontade política, né? Com certeza. Porque aí que está as pessoas hoje, né? Porque, infelizmente, há tanto mau exemplo de políticos também, então a juventude hoje
não se sente atraída à vida política, né? Porque é apresentado de uma forma depreciativa. Só que todas as grandes transformações da sociedade que favorecem a dignidade humana, elas são fruto de uma ação política. Não existe transformação da sociedade sem política. E a gente tem aquilo que o Papa Francisco disse para os jovens jesuítas numa das audiências na aula Paulo VI, no Vaticano, alguns anos atrás, né? O serviço da política talvez é a maior maneira de viver a caridade cristã. Agora, vai convencer a juventude, preparar a juventude para que sejam bons políticos, né? Ou para que coloquem de fato a política a serviço do bem comum e da vida, que é o sentido. Quem leu a Fratelli Tutti, o Papa fala muito sobre isso, né? No documento, na encíclica Fratelli Tutti, né? E seria importantíssimo estudar toda essa dimensão política que favorece a vida e a dignidade humana como imperativo da vivência cristã. Isso o Papa fala muito explicitamente, insiste nisso na Fratelli Tutti, mas infelizmente primeiro são poucos que leem a encíclica e depois existe uma resistência muito grande, né, a uma igreja que esteja comprometida com os reais problemas da vida humana. São desafios, né, que nós temos que superar. Olha só, queridos e queridas ouvintes, quantos ensinamentos de uma perícope curta, de um trecho curto do Evangelho que nos leva a questionar a nossa própria vida, a ver o que é de Deus, como eu estou vivendo essa vocação humana de homem e mulher, o chamado, né, imagem e inscrição, a imagem e semelhança de Deus nós somos. Temos no nosso DNA as marcas do sagrado e como estamos cuidando da nossa vida, do nosso próximo, dos nossos familiares e amigos. Estamos ainda vivendo num período de pandemia que tem muita gente que já passou, é uma gripezinha, mas não. Então se cuide. O nosso serviço aqui, Educação Financeira para a Vida, é trazer reflexões para você, para ajudar na sua qualidade de vida. É isso aí, gente. Então, espero que vocês tenham gostado muito desse episódio, já se encaminhando, né, para o final desse momento maravilhoso que a gente teve aqui com o professor Boris. Queríamos agradecer a cada um de vocês que nos escuta. Hoje, mandar um beijo especial para os nossos ouvintes do Chile, já que estamos com o Boris aqui conosco, e dizer que vem aí muitas novidades e surpresas agora que nós atingimos as 10.000 reproduções. Fiquem ligadinhos que vamos ter surpresas. E agora, professor Boris, então, com a sua mensagem final para os nossos ouvintes. Gostaria apenas de sublinhar, né, justamente em cima das últimas afirmações que vocês dois colocaram, né? Então, dai a Deus o que é de Deus, oferecer a totalidade da nossa vida, a nossa existência a serviço de Deus, no cuidado da própria vida e no cuidado da vida do próximo, mas como insiste o Papa, né, na Laudato Si, e vocês já trabalharam esses temas também, né, aqui, cuidar da vida do planeta, cuidar da casa comum, né? Dar a Deus o que é de Deus é cuidar da casa comum, porque também na criação está a marca do Criador. Também na criação está a inscrição de Deus. Não é só no ser humano, né? Que é, claro, a imagem de Deus vivo, como já foi dito anteriormente. Mas na casa comum está a marca de Deus. Destruir a casa comum é um atentado contra o Criador. E, justamente, como diz a Laudato Si, o grito da criação é o grito dos pobres. Quando se destrói a casa comum, quem são os primeiros a sofrer? Os mais pobres, os mais vulneráveis, os que dependem diretamente de uma série de recursos. Então, dar a Deus o que é de Deus, cuidar da própria existência, para que a nossa vida esteja a servir, para que a nossa vida na totalidade esteja a serviço de Deus, e para que nós sirvamos a Deus cuidando da vida da própria vida, da vida do próximo e da vida na casa comum, no ambiente, né? Então, não há dois gritos, na verdade, segundo o Papa Francisco na Laudato Si. O grito da criação, o grito da casa comum é o grito dos pobres, é o grito dos vulneráveis, dos marginalizados. Então,
Agradeço o convite, é sempre bom conversar com vocês, porque a gente se renova, né? Depois que a gente passa dos 50 anos, conversar com juventude se torna um imperativo, né? Para a gente não envelhecer tão rápido, né? Então, obrigado pelo convite, viu? Continuem firmes. Seguindo o Papa nesse convite aí para fortalecer, né, a vivência de uma economia que seja solidária e que tenha a vida humana no centro e não o lucro exclusivamente, né? Saiba que aqui em Toledo você tem 2 jovens que te amam muito e quem sabe um dia a gente pode se encontrar em São Paulo, aqui no Paraná. Agradecemos imensamente suas palavras, ensinamento, a sua presença, né, aqui de maneira virtual, mas é sempre muito bom estar perto dos amigos. Maravilhoso, muito obrigada, viu, Boris, por esse momento. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do episódio de hoje, compartilhe, mande para seus amigos, mande mensagem de voz pra gente, que a gente vai mostrar também aqui no podcast. Tô esperando essa mensagem de voz, hein? Então é isso. Até a próxima semana, até o próximo episódio e lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.